Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a utilizar a função subtotal com diversos exemplos de soma, média, contadores, entre outros. Fique conosco, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Então pessoal, na aula de hoje vamos aprender a utilizar a função subtotal, que é uma função bastante conhecida no Excel e também muito utilizada principalmente para grandes bases de dados, onde a principal vantagem em utilizá-la é através dos filtros. Toda vez que a gente filtra um produto X, uma categoria, um segmento ou alguma categoria, um produto que é padrão e diversas linhas ele se repete, a função subtotal funciona da seguinte maneira: ela identifica aquele filtro e atualiza a soma, a média, tem a opção de contar valores, contar número, trazer o valor máximo, valor mínimo, entre outros. Nós vamos conhecer aqui 4 ferramentas da função total, que são elas: a função soma, a função média, a função continum e a função conte-valores. E vamos fazer também um comparativo sobre a função soma com a função subtotal, utilizando a soma nesse caso. Por exemplo, aqui na nossa base de dados nós temos 4 colunas com produto, quantidade e valor e o valor total daquele produto, certo? Quando eu realizo um filtro, principalmente vamos olhar aqui o produto 1. Olhando para o produto 1, eu tenho aqui R$ 6.439. Vamos fazer o exemplo utilizando a função soma dessa coluna e fazendo a comparação através do subtotal. Então a função soma, ela vai apenas trazer a somatória de toda a minha coluna. Então eu fecho parênteses, dou um Enter e ele me indica aqui 125.644. Agora vamos aplicar a função subtotal para esse mesmo exemplo. Vamos aqui, igual subtotal. Perceba que a função subtotal ela me trouxe um número de função, ou seja, ela me trouxe aqui através de números de 1 a 10 e depois de 11, 100 até 111, algumas funções atreladas a esse número. Por exemplo, na nossa função soma, eu preciso identificar a função soma através das opções. Então vamos aqui, perceba que a soma está atrelado à função 9. Então, como eu quero a função soma, eu vou informar aqui 9 e vou utilizar ponto e vírgula e fazer a minha referência. A minha referência é o que? É a minha célula de soma. Vou utilizar então as colunas D, que são os valores de soma. Vou dar um Enter e vocês vão perceber alguma semelhança. Ó. A função soma trouxe 125.000 e o subtotal de soma também. Agora vamos ver qual é a diferença desse produto. Então, utilizando o filtro no produto 1, ele vai fazer o que? No meu subtotal, ele vai somar apenas os valores que estão atrelados ao filtro realizado, enquanto a função soma continua somando toda a coluna, independente se os valores estão ocultos ou não. E aqui então está a grande diferença entre a função subtotal com soma da função soma. E a partir de agora nós vamos realizar esses mesmos exemplos utilizando outras funções conhecidas do Excel, como a função média. Vamos aqui utilizar a função média logo abaixo, selecionando a coluna D e dando um Enter. O valor total 3.490. Quando nós transformamos o subtotal em média, a função média está atrelada à opção 1. Opção 1 e selecionando a coluna. Vamos selecionar todas as colunas. Quando eu percebo a média através do subtotal para o produto 1, a minha média é de 1.609, ocasionando uma grande diferença em relação ao uso da média para todas as colunas. Isso aqui pode confundir um pouco no início, principalmente por os valores dar diferença, mas é importante entender o motivo que isso ocorre. O subtotal tem a principal finalidade de facilitar os filtros e identificar somatórias de valores. Mesmo que, quando eu seleciono as células, o Excel me traz logo aqui embaixo a soma e a média e a contagem no mesmo formato, como se não tivesse nenhum item a mais. Mas
para representar em células tem que ser utilizado o subtotal ou uma maneira mais avançada para isso, então utilizar tabelas dinâmicas, que não é o caso aqui. Próximo exemplo é o continum, que é uma função de contar apenas números nas células. Selecionando a coluna D, ele me identificou aqui que tem 36 linhas numéricas. Quando eu informo o subtotal faz o continuum através da opção 2, então 2 ponto e vírgula seleciona as colunas, e a tendência é que ele me traga o valor de 4 nesse resultado, ó. Então ele trouxe continuum e, aliás, também está contando o valor total. Aqui eu poderia até fazer alguns cálculos diferentes, por exemplo, quantos por cento essa soma se refere ao meu total. Então eu venho aqui, faço uma divisão e eu consigo identificar que esse meu valor do produto 1, ele equivale a 5,12% do valor total. Isso é uma maneira de fazer cálculos financeiros também. O nosso quarto exemplo, então, é através do conte valores. O conte valores, além de contar o total de números, ele vai contar o total de textos. Então ele acabou contando o cabeçalho junto. Em vez de dar 36, ele somou o cabeçalho 37. E esse mesmo exemplo vai se repetir através do subtotal, utilizando o conte valores. Então, o conte valores ele está disponível na opção 3. Então a opção 3 é o conte valores. Vou selecionar as colunas e vamos ver como ficará o resultado. O resultado ficou em 5 para esse caso também. Conforme eu for fazendo o filtro, se eu quiser habilitar mais produtos aqui, ele vai atualizando os valores conforme a minha seleção for acontecendo. Então é uma opção bastante interessante. É indicado utilizar? Sim, quando você tiver a oportunidade de utilizar a função subtotal, ela é uma ferramenta bastante interessante. Outras finalidades da função subtotal estão em função máximo, função mínimo, multiplicação, funções de desvio padrão, variações, entre outros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até a próxima.